6 de março, quinta-feira, mercados continuam num sobe e desce tremendo, principalmente nos Estados Unidos. Tem havido muita volatilidade, não é? Criada pela administração americana, sem dúvida. Num dia temos as tarifas aplicadas ao Canadá e ao México, no dia a seguir fazem pausa. Desta vez, creio que só fizeram pausa em alguns artigos, não tenho a certeza. Digamos que eu ontem acabei por não acompanhar e hoje nem lhe toquei. Mas as coisas têm estado extremamente voláteis, não é? E o mesmo acontece na Europa, em que num dia as coisas estão extremamente positivas e depois no dia a seguir é, é um mar vermelho, não é? Agora, a parte importante é esta: os mercados estão bearish na Europa? Não. Nos Estados Unidos, estão a começar a dar esse sinal, mas para já aquilo que sobe num dia, no dia a seguir perde-se. É basicamente isso que nós temos em vista neste momento. PSI hoje a cair 6 décimas, DAX a subir quase 1%, CAC a subir 3 décimas e o IBEX flat. Estados Unidos a cair 1%, depois de ontem terem fechado positivos. Altri caiu ligeiramente. Navigator subiu ligeiramente. Eu creio que os destaques de hoje, a BCP a subir 1,43, nós a subir 1,48. Depois temos as negativas, Mota-Engil, EDPs continuam a decepcionar. Jerónimo Martins, Mota-Engil, essas com quedas mais expressivas, principalmente a Mota-Engil, mas não se esqueçam, ontem creio que subiu 11 ou 12%, hoje fez isto. Portanto, para já nada de alarmante. E Sonai também 1,49, a RAN também aqui ligeiramente. Peço desculpa. Ok. Em todo caso, o que é que nós vamos ver agora? Vamos ver a performance dos Estados Unidos e, como vocês podem ver, temos as tecnológicas. Ontem acabaram por subir, principalmente as de chips, e hoje estão a ceder tudo. Não é? Aquilo que foi ganho ontem, hoje foi perdido, não todas, mas pelo menos aquelas que nós estamos a ver aqui assim. É verdade que acabaram por fazer um movimento de queda. Tem havido uma discussão da questão daquilo do, como é que aquilo se chama? Acho que é CNN Fear Greed Index, acho que é CNN. Um, oh, back. Esta questão do fear, greed, basicamente, é porque é que existe um extremo medo quando, quer dizer, nós não caímos assim tanto face ao máximo de. Qual foi? Foi 18 de fevereiro, não é? Agora, a parte importante é esta. Em termos de puts e calls, tem havido muitas puts, mas as coisas continuam equilibradas com as calls. Ou seja, tem havido também muitas calls. Tem havido um equilíbrio no mercado. Mas nós já tínhamos falado, não é? Vamos excluir todas as notícias. Se não fossem estas, honestamente, é a minha opinião, se não fossem estas notícias, nós iríamos ter. Ai, deixem-me tirar aqui o. Eu vou estar ausente, porque eu não vou estar ausente. Se nós olharmos para pagar isto, ah, para aquilo que é a sazonalidade, nós a partir de meio de fevereiro não fazemos quedas. E notem, em março vamos fazer um novo mínimo. Face ao início de março, nós vamos fazer um novo mínimo. Isto é o que a sazonalidade dos últimos 20 anos para o setor tecnológico tem demonstrado. Ok? Em que ponto é que nós estamos? É discutível. Neste momento é discutível. Nós podemos estar aqui, literalmente, ok? A ver um head and shoulders invertido. Mas não é basicamente aquilo que nós tínhamos a nada a falar. Eu prometi a mim mesmo, e falhei nessa promessa, de reduzir a minha exposição até meio de fevereiro. Se o tivesse feito, estaria a perder na mesma, porque reduzir não é sair do mercado. Estaria a perder na mesma, mas não estaria a perder aquilo que estou a perder hoje. Estaria cheio de vontade de tentar começar a fazer posicionamentos. E isto iria ser influenciado por aquilo que o Trump diz, faz. Quer dizer, sim e não, não é? Não, porque temos a sazonalidade, sim, porque todos os dias sai uma notícia, todos os dias os setups ficam maravilhosos e depois de repente vira tudo ao contrário. Algo que eu tinha
que eu recordo, pelo menos esta, que havia aqui um setup claro, né? Óbvio. Tínhamos aqui resistência, ou seja, acima, e agora tenho aqui dois avisos, mas enfim, acima dos diria 75, 80 é um bom ponto de entrada para fazer uma inversão, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, havia esta possibilidade. O que é que fizeram a seguir? Ah, continuar a vender. Portanto, um setup que era bom não se desenvolveu. Não deu sinal, que é pelo menos a parte positiva, não é? Porque podia ter rompido este máximo e depois com esta volatilidade toda ah, vindo para baixo, mas não deu sinal de entrada e digamos que para já, pelo menos de trade desk, não está interessante. Outra que eu investi nestes últimos dias para baixar o meu preço médio. Ok, baixei o meu preço médio para esta zona dos 90. Eu ontem tinha falado no Discord, eu partilhei a lógica, eu entrei para baixar o meu preço médio para os 90. Eu sabia que isto era resistência por causa deste pivô, não é? E sabia que eu deveria ter vendido. Porquê? Porque neste momento eu tenho para aqui assim, quer dizer, eu vou meter um stop aqui nos 82 e eu vou deixar em cima da mesa cerca de 10% talvez deste máximo, né, break-even até aqui, mais ou menos 9% para depois tentar entrar aqui 1% abaixo. Ou seja, qual é que era a estratégia? A estratégia é baixaste o preço médio até à resistência, chegavas aqui e vendias, não havia discussão, não é? Para que é que eu perdi tempo? Nas nossas cotadas nacionais, nós tínhamos exatamente a mesma história. Alguns de vocês ontem fizeram isso, que eu vi nos comentários. Ah, eu até comentei que dizer que mais vale um pássaro na mão que dois a voar, né? Não é Navigator, é Motengil, porque a Motengil subiu muito e quer dizer, adivinhar onde é que está o topo é uma dor de cabeça, mas sair, mesmo que fosse, eu já não me recordo quais foram os valores, foi nos 3,36, 3,38, 3,40, pouco importa. Ganharam isto, saíram, não ficaram para esta bull flag que estava aqui, não, um triângulo, e não ficaram para o dia a seguir para ver o que é que ia acontecer. Se tivessem ficado, porventura sairiam mais ou menos no mesmo sítio, mas a realidade é esta. O setup estava aqui, rompeu por cima? Não. Rompeu o pivô? Não. Sair é uma boa opção. É por causa deste risco, não é? Estas compressões são neutras e depois temos de ficar à espera para ver o que acontece. Neste momento, a realidade é que, pelo menos a Motengil fez aquilo que tinha a fazer. A resistência virou suporte. Amanhã vamos ver o que é que isto vai fazer, porque para já o setup é bullish, mas pode começar a definhar. Portanto, cuidado, eu ainda tenho as 120, por serem tão poucas, é que eu nem sequer tenho-me aborrecido com isto. Mas a realidade é resistência rompeu, vira suporte, confirma hoje, é suporte. Se perder o pivô, confirma que viremos ao suporte seguinte. Isto agora, avançando e vendo os índices muito rapidamente, eu já vou com 8 minutos e não vale a pena perder muito mais tempo. A suporte no PSI, pelo que nós temos aqui marcado, está aqui assim nesta zona. Temos aqui algum suporte, que é este pivô, que já o perdemos, não é? Portanto, neste momento, claramente, na visão horária, descendente, nos últimos dias, quer dizer, desde quinta-feira, né, que estamos em queda, ok? Resistência está aqui, suporte está aqui, temos de ter paciência e esperar para ver o que é que ela vai fazer em termos de movimento. Já IBEX, tudo ok, certo? Muito confuso aqui, sem dúvida, mas tudo ok para já, atentos na mesma aos pivôs. Né? Tendência de curto prazo está neutra, apesar dos máximos ser mais baixos, temos mínimos mais elevados. Se começar a perder este mínimo, depois olhamos para aqui, depois logo se vê aqui a interação na Moving Average a 200. E notem, as Moving Average elas funcionam muito bem. Acho que é das ferramentas mais poderosas. E é fácil ver no CAC, não? Um ETF veio até às Moving Average a exponencial a 13 na visão diária e a simples a 20. Que desgraça foi esta aqui. Uh, mas temos aqui um setup, é que romper. E o DAX, se continua em máximos, não.
houve um estímulo à economia, um estímulo indireto, porque a realidade é que eles iam tirar benefícios sociais e alocar esse orçamento, esse capital para a defesa, e isso acaba por estimular setores da economia. Não se esqueçam, não é só as empresas de armamento, serão sem dúvida as empresas de minério e afins. ah, é, para já em máximos e tudo ok. Standard Poor's. Standard Poor's é esta a surpresa que perdemos a zona dos 6.000 pontos. Daí viemos até este pivô, ainda fizemos um bounce, caímos, outro bounce, caímos, né? Moving average, e desde então não temos voltado à moving average. Neste momento temos estado a lateralizar, e essa é a única parte positiva, né? Se eu peço desculpa, se eu olhar para o movimento desde o início do ano, vamos lá tentar marcá-lo aqui assim, é mais ou menos isto aqui assim. Aquilo que vocês veem é que o Standard Poor's está negativo no ano. Ah, em termos de sazonalidade, as coisas podem não estar a parecer assim tão linear, né? Porque devia ter ficado positivo, mas a realidade é que também temos aqui, né, aquilo que eu vos mostrei na Palantir também estava aqui. E hoje começámos com um gap down tremendo. E para já, vejam onde é que foi, até à moving average diária. Portanto, para já, sinal é claramente bearish. Temos aqui uma zona de suporte, vamos ver como é que isto resolve. Ah, o mesmo acontece com os QQQs, o Russell era aquele que até tinha movimentado qualquer coisa de jeito, mas depois também está a fazer aqui uma compressão. Temos que esperar para ver. E isto tudo depois do calendário, saíram os pedidos iniciais do desemprego, não houve grandes alterações. Honestamente, podem dizer aquilo que quiserem, não houve grandes alterações. ah, e tendo em conta que as tarifas, e é daquelas coisas que eu acho engraçado, nós pagamos salários de topo a gestores que depois de verem o Trump a ser eleito, que sempre falou das tarifas, sempre. A surpresa foi ter posto ao Canadá e ter posto uma tarifa de 25% flat a todos os itens. Mas o Trump sempre falou das tarifas e não houve um único gestor a mudar as coisas. Não houve. Ah, Tanto que esta última vez, né, tiveram um mês e passado um mês, basicamente, o Trump manteve pelo menos suspenso para o setor automóvel. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Em termos de calendário, nem sequer houve uma reação quando saíram estes dados. Amanhã vamos ter aqui o ganho médio por hora, acho que isto vai ser importante. Ah, Non-farm payrolls também é importante, mas com esta redução que está a haver nos Estados Unidos de empregos estatais, ah, estes números podem ficar um pouco, eu diria, diferentes, mas aceitáveis. Parece que o Paulo também vai falar, vamos ver o que é que ele diz. De resto, avançando, Bitcoin tem andado aqui a martelar resistências. A realidade é que isto é uma compressão, é um grande triângulo, certo? Eu vou marcá-lo aqui assim, apesar de não ter aqui nenhum mínimo, né? Mas dá para ver. Está a haver aqui sim uma compressão, o que isto está a tentar aqui dizer, esta compressão é neutra, ok? Tem andado volátil. Uma das coisas que tem que ser faladas, ainda hoje saiu uma notícia a dizer que o governo brasileiro também vai adicionar Bitcoin ao seu portfólio, por assim dizer, ativos financeiros, mesmo nos Estados Unidos, que têm sido os proponentes desse tema. Eu já li que, mesmo dentro dos republicanos, tem havido alguma resistência. Eu, sinceramente, não vejo Bitcoin como reserva. Isso era a mesma coisa que adicionar ouro, ah, mas títulos, e não o ouro físico, não é? Ah, eu não vejo assim grande interesse. Mas enfim, para já, neutra, cuidado, porque o facto de estar neutro, principalmente tendo a queda do dólar, para mim não é um sinal extremamente positivo. Isto porquê? Porque apesar de a Bitcoin estar a ser avaliada em dólares, o dólar tem caído, isso força a Bitcoin também a cair, não é? Tem uma relação com o outro de certa forma, pensem, ah,
pensem assim, se o dólar segue esta linha, a Bitcoin, qualquer tipo de subida que tenha, tem sempre em conta este movimento. Se o dólar começa a cair, o facto da Bitcoin subir, ah, basicamente tem a ver com eu preciso de mais dólares para comprar a mesma Bitcoin, não é? Portanto, eu acho que estou a tentar explicar bem, não é? É que basicamente pensem naquela ótica de se eu preciso de 100 mil para comprar uma BTC, ah, hoje com uma queda de 10% eu preciso de 110, certo? É esta a lógica. Mas, em todo caso, para já, eu diria, Bitcoin como ativo financeiro está abaixo da zona de resistência. Quando perdemos estas zonas, o que é que normalmente acontece? Vira o suporte mais forte. E para já não fomos. Portanto, neste momento, o meu sentimento é muito de desconfiança. Dólar continua a cair e vocês já estão a ver que a zona de suporte primeiro começou a ser atingida aqui nos 104, mas perdemos esta zona. Potencialmente os 103 será a zona mais importante. Logo veremos. De resto, petróleo continua em queda, muito por culpa da OPEP, que disse que ia manter o aumento de produção para abril, e isso faz pressão sobre o petróleo. Algo que eu acho que é engraçado é que se vocês virem a algum lado a dizer que as economias estão bem e que produtividade vai aumentar isto e aquilo, eu olho para o preço do petróleo e digo assim: o petróleo não está a dizer que as economias estão bem, porque há cada vez menos procura, não é? Portanto, se há menos procura, é sinais de abrandamento económico. Logo veremos, não é? Os Estados Unidos estão a reduzir muito, ah, pelo menos em alguns setores, as despesas. ah, Se isso vai ter impacto aqui ou não, logo veremos. VIX continua elevada, teimosamente, ainda não saímos daqui. Em termos de setores, hoje semicondutores a apanharem, né? Basicamente aquilo que subiram ontem, hoje perderam totalmente. Solares continua a apanhar, não tem aqui assim nada de. Quer dizer, já começamos a ter aqui um head and shoulders invertido, né? Atentos aqui a esta zona. Ah, e depois energia também em queda, nada especial. Estamos a fazer uma inside bar hoje, mas para já nada especial. É, tudo negativo. Agora, quanto às EDPs, as EDPs tinham claramente aqui assim uma zona de interesse, né? Esta zona de liquidez era claramente de interesse. Mas, interesse, a realidade é que depois veio a apresentação dos resultados e a apresentação dos resultados começou a dar no curto prazo mínimos mais elevados, máximo mais altos, é um facto. Ah, mas vocês olham para a visão diária e dizem assim: apresentou resultados, caiu. Aproxima-se da moving average, que pode não ser esta, que esteja a ser usada e cai novamente. Para já, eu acho que estamos a chegar a um ponto de exaustão, confesso. É aquilo que eu acho. Mas é para fazer entradas, sinceramente, não. A realidade é essa. Se nós começarmos a tentar fazer entradas só porque isto está barato, gente, lembrem-se, lembrem-se de 2022. As coisas estavam sempre, sempre mais baratas. Todo santo dia as coisas ficavam mais baratas. E não é por subir num dia que isto tudo virou ao contrário, não é? Ah, EDPs continuam para já completamente péris. A EDP era a que estava melhor e mantém-se de certa forma melhor, não é? Por ter rompido aqui assim, este máximo, ou seja, estávamos com aquela situação de ter o máximo mais elevado, estávamos à procura do mínimo mais elevado que veio após a apresentação dos resultados. ah, E desde então continuamos a cair e já fizemos o novo mínimo. Eu estou doente, por isso eu peço desculpa. Mas, para já, grande lateralização. Continuamos com uma zona para entrar cá em cima dos 320. Suportes estão por aqui, logo se vê. Neste momento, acho que o ideal é tirar as mãos das EDPs. Quanto ao BCP, ora bem, o BCP apresentou resultados e depois de ter subido, caiu. Ok? Acompanhou aquilo que os mercados fizeram, não é problema do BCP, simplesmente acompanhou aquilo que os mercados fizeram. Ah, Nós continuamos bullish, não é? O problema são estes retracements aqui doidos. Ah,
está acima desta consolidação, o que é positivo. Portanto, amanhã, se começar a romper, provavelmente continuaremos a subir. Esta estrutura que está aqui é fina, mas vai ter aqui assim uma resistência nos 0,5566 até aos 0,5646, onde fecha esta gap. Se fechar, ótimo. Caso contrário, temos que começar a olhar aqui para os 53,26 e se perder esta zona, olhar para este fecho desta gap, deste gap up. Mas para já as coisas estão positivas. Galp nem por isso, não é? Galp, acho que todas as petrolíferas estão assim, acho eu. Mínimos, a Petrobras também, mas ela desde que apresentou resultados foi sempre a cair, não é? E tipicamente é isto que acontece, portanto, ok. Mas a Exxon, não é? Vamos ver a Exxon como é que está. Cá em baixo. Portanto, ah, a Galp teve aqui um pump, né? Fizeram um pump da notícia da qualidade do petróleo do terceiro poço da Namíbia e depois andou aqui a se lateralizar, bastante neutro isto, ainda fez aqui um fake out, certo? Ainda fez um fake out no máximo e depois a partir daí vai sempre a cair. Para já, vamos ver. Eu sou honesto, eu acho que muitas cotadas precisam de estabilizar. Há outras, tipo CTTs. CTTs estão a comprimir, vão apresentar resultados à partida a 18 de março. Se estiver errado, não se esqueçam, deixem nos comentários. Mas perdeu este pivô, vai até à moving average. Fez um gap up, hoje não fechou, quer dizer, fechou a gap. Fechou a gap. Fez um bounce. Ou seja, tipicamente quando fechamos uma gap fazemos um bounce. Foi o que fez. Continuamos a fazer aqui assim tipo um triângulo, não é? Em que basicamente temos, eu vou marcar assim que acho que é melhor. Temos aqui, ah, eu vou espirrar. Eu espero que eu não voltar a espirrar, mas enfim. É no que dá ter ido para a neve, não é? Quer dizer, eu nem sequer estive na neve. Eu estive ao lado da neve, que é pior. Mas, para já, CTT está bearish? Não. É uma compressão? É. Atentos. Isto pode cair bastante. Olhem para o BCP, como pode simplesmente começar a romper. E nós temos claramente aqui em cima uma zona bastante boa, não é? Porque basicamente rompe aqui alguns máximos para estar atentos e participar. Nisto, não vale a pena participar. Nós, a água continua completamente esticada, entrar na moving average simples a 20, a 1 hora ou a exponencial a 13. De resto, já, esta é a força que a nós tem. Ela está completamente esticada e desde esta altura que ela está esticada, ela basicamente subiu quanto? Né? Ela aqui estava esticada, basicamente aqui, opa, e ela subiu 20%. Eu gosto de olhar para isto como um mero indicador, ok? Principalmente nas time frames mais pequeninas, que as coisas são mais rápidas. Ah, mas eu não sei como é que se vai gerir esta, a não ser olhem para os mínimos anteriores, porque desde esta paragem, não é? Ela não perde o mínimo do dia anterior. Portanto, gerir a partir daí. Tirando isso, nada a apontar. Jerónimo Martins, o nosso canal quase que rompia, certo? Este é o canal que vem desde aqui, tem este ponto. ah, Quase que rompia, quer dizer, de uma forma genérica, até rompeu aqui. E agora existe o potencial de vir até cá abaixo. Eu não seria tão alarmista quanto isso, de olhar né, para este zigue-zague que ela faz. Ou seja, vir a esta parte inferior, já posso tirar isto. A nossa lateralização já atingiu o objetivo. Eu olharia mais para a questão de nós temos aqui assim uma zona de suporte, depois de ter perdido esta que não é bom, esta zona de liquidez que é péssima, agora temos aqui assim esta zona. Vamos ver o que é que isto vai fazer nos próximos dias. Existe a possibilidade de vir aqui, moving average a 50, eu vou tirar isto do pivô, mas moving average a 50 está nos 19,50, portanto existe claramente essa possibilidade. O fecho de hoje, praticamente em mínimos, dá-nos um alerta. Mas
eu não posso dizer que esta está bearish, eu não posso é dizer que esta está fácil de investir. Notem, subimos, caímos, subimos, caímos. Isto não é um movimento simples. Já a Sonai, por exemplo, ótimo, certo? Chegamos a um ponto em que perdemos o mínimo do dia anterior e começamos a olhar para o movimento. E o movimento tem sido. Jesus, aqui, esta vela foi horrível. Isto foi ontem. Mas a questão é, ela está a desacelerar, vir até à moving average e depois logo vamos ver. Agora, um movimento muito mais limpinho, certo? Tanto para entradas como para saídas, porque a realidade é, se vocês tivessem usado a estratégia do mínimo do dia anterior para stop, do triângulo, stop aqui, certo? Já não seria no mínimo anterior, o mínimo anterior estava nos 1,01, por exemplo, ah, enquanto que desta lateralização estaria basicamente aqui assim, ou seja, sairíamos um pouco abaixo. Mas começou a perder pivôs e para já está a entender que virá aqui em direção aos 0,98, 0,98,3 para tentar ganhar suporte. Para já é o que indica. Altri, ela tanto rompeu que depois volta para baixo. Ou seja, este é outro exemplo de outra cotada que ela não está fácil. Eu, neste momento, começava a olhar aqui assim para este desenho e preocupava-me, né? Para já, a realidade é esta: máximo, máximo mais elevado, mínimos sempre mais elevados. Perdeu aqui este pivô, ganhou suporte no moving average, pacífico, por isso é que eu digo, cuidado com os pivôs. Muitas das vezes os pivôs, se usarmos como referência, não se esqueçam, olhar sempre para ver onde é que estão os moving averages. Mas para já, cuidado a perder os 6,03. Tirando isso, ela tem estado a lateralizar, ela não está assim tão bullish. Ela não está em bearish, enquanto a Navigator continua bearish e isso não mudou muito. Rompeu esta zona, fez aqui um fake out e a partir daí foi sempre a vender. Ah, ela tem tido bons movimentos. A realidade é que estamos a lutar contra isto. Esta é a tendência. Bota Gil, já eu falei, depois temos a REN. Tudo bem. Fechou a gap, não é bullish, não. Ela também não é se movimentar muito. Em 2,50 é um valor que, daquilo que eu me recordo, ela andava aqui assim a martelar nesta zona. Por isso, tudo ok. Ah, para já, não há muito mais a dizer. Quanto aos Estados Unidos, bem, os Estados Unidos agora estão a ficar mais negativos, principalmente as tecnológicas, ou seja, desde que nós falámos, né, ah, as coisas têm estado a movimentar-se e a ficarem bastante negativas. Eu, sinceramente, eu não vejo setups. Eu vejo a Google a tentar fazer aqui qualquer coisa, mas depois olho para a visão diária e digo assim: tem aqui muitas moving averages, isto é uma zona de resistência. Nvidia, sou honesto, eu não vejo aqui nada bullish neste momento, né? Tendência é claramente queda, máximos mais baixos, mínimos mais baixos. Lateralizamos, fizemos um bounce que muita gente fez uma festa dos diabos, eu não vejo aqui assim nada de especial, honestamente. Ah, mesmo aquela que eu entrei, foi uma boa jogada, honestamente foi. Ah, eu acho que foi uma boa jogada. O meu único problema é este: break-even. Virei goloso e disse: não, ela vai subir, ela vai até à moving average e eu vou ganhar este dólar extra. E por causa de $1, o que é que eu fiz? Agora estou a perder e não demora muito, vou fechá-la a perder uma pipa de massa, não é? Porque vão ser, é mais ou menos aqui, 7%. Ainda acreditei na primeira hora, mas depois, chapéu. Para já, a visão horária está a ficar perigosa, ok? Mas temos claramente uma boa zona para romper. A diária, ela tem estado a lateralizar. Ah, Tesla, não muda nada, gente. Tesla, ela continua em queda, muito provavelmente vem aqui à zona de liquidez, 250, e depois logo se vê. Isto não tem nada a ver com a história do Trump, do Musk, disto ou daquilo, não tem nada a ver. Eu digo isto por este motivo. Se nós formos a ver afora, hã? Vejam afora. Afora, e tudo bem, vocês podem dizer, mas a Tesla caiu muito mais. Certo, mas ela também quando sobe muito mais. A Ford está com 17% de queda. E esta devia ter caído mais, porque tem uma operação importante no Canadá e no México. GM, não é? Quem é que na GM anda a minar isto tudo? E notem, mais uma vez, são quedas
muito mais pequenas que da Tesla, mas isso também tem a ver com a volatilidade, não é? Com a amplitude, com o beta de cada ação. Ah, mas, vamos ver, as chinesas têm estado fantásticas, ok? Eu estava a ver, eu ontem ainda pensei assim, até era capaz de. Ontem não, foi aqui assim neste dia, até era capaz de meter aqui assim um bititezinho e entrava com mais 100. Ah, não quis, não quis, gap up. E por causa disto, né, estes máximos constantemente mais baixos começam a proporcionar aqui assim uma zona para romper. E como ela no final do dia até fechou assim, eu disse assim, amanhã ela abre aqui em cima e vai. Pior é que abriu muito mais acima e depois eu não tive interesse. Mas completamente bullish, não é? Ela está bullish, não há muito a dizer, ter respeitado a Moving Average, fantástico. Depois olho para a NIA, ah, a NIA não tem feito nada. Ela é capaz de vir aqui à zona dos 5 e depois voltar para a zona dos 4. E andamos assim. E ainda nem sequer apresentou resultados. Ah, Vocês podem falar até mesmo da JD. JD hoje apresentou resultados, vejam esta volatilidade, né? Ah, Está bearish. Não, claramente não. Rompeu esta zona. Mas é a baba? Não, nem perto. Não é? Portanto, vão olhando para as zonas de interesse e vão fazendo apostas consoante aquilo que vocês acham que é o investimento ou o ponto de entrada acertado. Na minha ótica, está super difícil. ah, Fazer uma entrada aqui, boa entrada nesta zona, certo? Tudo bem, é um gap up, mas ela rompeu aqui o máximo, vou fazer uma entrada. E a maior parte das vezes isto rompe e depois volta para baixo. Mas ela está com força, ela rompeu e eu acredito que vai fazer um novo máximo em breve. Mas muito atentos, porque as coisas têm estado extremamente voláteis. IMS, que é uma que fez esta, é uma meme stock. Quer dizer, isto não é uma meme stock, é uma small cap com um beta tremendo. Ah, Ela é small cap, ok? 7 bilhões. Vejam a subida, vejam o trambolhão. E na apresentação dos resultados, ela acabou por cair a 20 e tal por cento. E depois tem andado a fazer estas recuperações, mas num dia sobe, no outro dia cai. E é isto que eu digo: o mercado hoje em dia tem andado extremamente difícil de lidar. O T8, olha, é uma mineradora, tem aqui alguma coisa a dizer-nos que este é o fundo. Não, o fundo é aqui. Ah, Tem aqui uma zona de suporte. Este é o limite superior, né, desta lateralização que está aqui. Por isso tem aqui esta zona de suporte. Não tem problema nenhum de se fazer aqui um investimento. Tipicamente é capaz de ficar com uma certa probabilidade a ficar positiva, mas a realidade é que vejam o movimento delas, elas estão em queda claramente, e neste tipo de cotadas, eu insisto, volto a insistir, aquilo que eu vos tenho dito, nunca entrem nestas cotadas a dizer eu estou longo. Porquê? Porque elas movimentam-se muito, muito depressa. E um dia vocês estão a ganhar, passado uma semana estão a ganhar 20 e tal por cento, na semana a seguir estão a perder dinheiro. Ah, e não geriram, porque elas são extremamente violentas. Portanto, cuidado com estas. Esta Celsius tinha apresentado resultado, grande subida, limpou tudo. ah, e não está a dar aqui a entender que vai inverter isto. Simplesmente não está. De resto, a Airbnb queda também. E por isso é que eu digo, não é uma questão da Celsius ser pior. A Celsius é uma bebida energética, não é? Mas ser pior que o Airbnb, mas o movimento é exatamente igual. Só que aqui, este máximo até aqui, são 16%. Por acaso, acho que a Celsius nem subiu assim tanto. Ah, 27, não houve assim uma grande diferença. Mas vocês veem, é a mesma coisa. Foi um gap up, foi. Adeus. E vão haver sempre delas que acabam por fugir. Visa também está em queda, perdeu aqui a moving average. Potencial, vir aqui. Ah, American Airlines, vejam este declínio, não é? Isto é o Musk de certeza que está aqui a gerir a American Airlines, que ela também caiu 30%. Agora, se um índice ficar abaixo dos 20% de
queda está num bear market, mas esse índice, hã, tem um beta muito inferior a uma cotada, seja ela qual for, por isso é que elas têm betas diferentes. Hã, esta está em bear market? Não. Ela ainda está a fazer um bull market desde 5 de agosto. Mas é fácil lidar com isto? Não. Principalmente agora que está abaixo da liquidez, não é? Ah, Netflix perdeu a zona dos 1000, o fecho da Gap é uma possibilidade. Antes disso, olharia aqui assim para esta zona, porque isto, quer se queira ou não, isto é suporte, né? Claro que podemos aqui, eu não tenho, mas podemos colocar aqui o volume. Isto é fixo. Eu quero este. Vamos meter desde o início de janeiro. Aqui. E aquilo que vocês veem é que não há aqui assim grande coisa. O que há é aqui assim. Portanto, vamos ver. Temos aqui assim algum volume até aos 926. Mais coisa, menos coisa. É, a esperar para ver neste momento. Ah, eu não sei quando é que vai acontecer o fundo. Ok? Aquilo que eu sei é. Eu tenho que mudar aqui esta cor. Ah, ok. Isto é um suporte importante que nós não queremos perder. A Apple já esteve nessa zona, subiu isto tudo. Portanto, vamos ver se a Microsoft não o faz. Por isso, dentro daquelas escolhas para investimento de curto prazo, eu olharia para a Microsoft. Acho que tem aqui uma boa zona para sair, 380. ah, Tem uma boa zona para entrar entre os 387 e os 300 e os 400. Pronto. Ah, Isto implicaria um stop de 4% para um ganho basicamente um para um inicial, e depois começaríamos a olhar para aqui e já estaríamos a falar de um para 3. No entanto, se o sentimento neste momento é eu não sei o que é que vai acontecer, porque o mercado tem estado instável, eu não sei até que ponto vale a pena fazer entradas, pelo menos com stops tão apertados. As solares, elas continuam mal, não é? E para já, mesmo a Enphase, que é aquela que eu tenho, ela hoje ainda chegou aqui a ficar positiva. Ela está positiva face à abertura. Também tem aqui assim uma zona ótima para começar a romper, mas para já estamos a seguir a Moving Average, não tem aqui nenhum sinal positivo. Por fim, deixem nos comentários quais são aquelas que vocês têm estado de olho. Ahm, e vamos ver se as coisas começam a inverter a meio de, pelo menos a meio de março. Não é? Ainda estamos no início de março, ainda existe um potencial de queda. Os mercados gostam de saber o dia da manhã. Por isso é que quando temos dados económicos, notícias relevantes, e quando digo relevantes são sobre a economia, a parte que faz o preço subir ou cair tem a ver com a expectativa que havia anteriormente. E depois a notícia vem dizer, não, afinal de contas o que aconteceu foi isto. E depois o mercado movimenta-se consoante aquilo que era a expectativa anterior. E neste momento a expectativa é simples. Aumento da inflação, Fed não sabe o que é que vai fazer, se vai baixar a taxa de juros, se vai manter, não sabe, está-se no limbo. Ah, Há cada vez mais, e nós no início de janeiro apostava-se que poderia nem sequer haver alterações na taxas de juro, agora já se fala em 3 e só passaram 2 meses, não é? Ou 1 mês e meio. Ah, e o cenário mudou completamente, portanto as coisas não estão fáceis, a Europa, vai investir imenso dinheiro. Gente, a Europa com as bazucas já anda a investir imenso dinheiro, não é? Há imenso tempo. Nós não temos é nada palpável. Ainda hoje estava a falar com eu fui ao barbeiro, a dizer que, havia uma empresa, Portugal fazia drones e não sei o quê, mas que faz drones o quê? Deve ter sido aquele drone que os militares atiraram à água, né? Ah, não, fornece uma empresa em Inglaterra que sobrevoa o Canal da Mancha. Ah, Gente, o maior produtor mundial, creio eu, em termos de qualidade, preço, sem dúvida, é a Coreia do Sul. Seja naval, seja o que for. Depois, Turquia, Irão.
Depois, tem os alemães que fazem os tanques, tem suecos, finlandeses e afins que também fazem esse material. Drones, qualquer um pode fazer. Não se esqueçam, na Ucrânia andava a usar os da DJI, né? DJI, que é chinesa, e os Estados Unidos depois começaram a ter problemas para ah, não ser vendidos ao público, que era para depois canalizar as vendas, não era para os ucranianos, mas enfim. A questão é, eu não sei até que ponto. Há muitas. Nós podemos ver aqui a Lockheed, né? Lockheed, acho que está mal escrito. LMT. Vejam o que é que tem acontecido também a esta cotada. Também foi o Musk que andou aqui, né? E esta começou a cair antes. A Tesla começou a cair em dezembro. Neste máximo está aqui mais ou não, isto foi para aí a 15 ou 16 de dezembro. Mas esta não tem estado a aumentar de preço. E uma das coisas que se fala é que os Estados Unidos querem tirar ah, pessoal e armamento de certos países de conflitos que não têm nada a ver com eles para se prepararem para a China. Vale o que vale, tendência de queda. Se aqui achavam que ela estava barata, aqui ela está muito mais barata, mas a realidade é que, não é? Vocês estão a ver, esta é a zona de suporte, portanto, qualquer compra aqui é uma excelente compra, qualquer venda aqui é uma excelente venda. E para já o que ela tem feito. Vamos ver. Boa sorte a todos e até amanhã.